Boa tarde, pessoal. Começando esta live de hoje em 3 minutos. Santa Rita foi chamar Santa Teresa pra pôr fim nessa tristeza que tomou conta desse mundo de ilusão. Santa Clara já falou com Santa Helena que pela dor que a gente pena, ela tem pena desse nosso coração. São Vicente foi buscar São Cipriano, que ele desmancha desengano, desesperança, desamor, desilusão. São Gonçalo convocou São Malaquias pra resgatar nossa alegria, senão pra gente a vida não vai ter razão. É muita mágoa, tem mesmo mar, tem tanta água, pouco pra secar, muita lágrima, haja milagre pra tristeza se acabar. É muito branco, tem povo triste em todo canto, é lutador pra povo santo, e o santo vira dois, é santo, é orixá. Janaína já botou Yansan de frente pra arrebentar essa corrente, com o raio ardente e o vendaval em sua mão. Xangô velho viu o Obá no seu terreiro, mandou chamar outro guerreiro que tenha lança pra matar esse dragão. Foi Ossanha, deixa toda Nossa Senhora, que é pra mandar o mal embora, que o mundo já virou inferno pro cristão. Foi Oxóssi que falou pra o Xurumim, que é pra vencer o desafio, tem que lutar, senão não tem mais jeito não. É muito medo, muito desdém, muito desprezo, precisa ter pavio aceso no lampião do coração, não se apagar. É muito pano, é bom, muito que é branco, precisa muito pai de santo, fazendo muito encanto pra ninguém chorar. Boa tarde, gente. Dá um retorno pra mim se o áudio tá chegando ok aí, se tá tudo certo, pra gente iniciar nossa live, por favor. Fernando Andrade, Márcio, Loner. Boa tarde, Suelen Souza. Ok, beleza. O som tá bom, então vamos começar, né? Tema de hoje aí. Vamos tentar ater as nossas perguntas ao tema hoje, tá bom? E pequenas dúvidas a gente acaba respondendo, mas para não deixar perder o tema. Tô vendo que tem um pessoal que está acostumado a ver as lives.
Se tiver alguém que nunca viu, né? Comigo, sou Cristiano Nascimento, sacerdote, dirigente de Umbanda aqui do Templo de Umbanda Caboclo Tupinambá, Mãe Emanjá e Ogum Beira-Mar. Fica localizado na cidade de Guarulhos, aqui na região metropolitana de São Paulo, Avenida Tiradentes 4145. A gente tem gira aqui de todo sábado, né? Às 17h30. Segunda e quarta, segunda-feira do mês. De quarta-feira tem trabalho de cirurgia espiritual, alternado de 15 em 15 dias com ritual de pagelança. De quinta, teologia. De sexta, xamanismo. E de terça, desenvolvimento mediúnico. Todas essas atividades durante a semana são às 20 horas. Então é isso, né? Seguindo pela ordem, sábado tem gira, segunda também tem gira, na segunda e na quarta, segunda-feira do mês. De terça, desenvolvimento. De quarta, cirurgia espiritual e pagelança. Uma quarta cirurgia espiritual, na outra pagelança e assim sucessivamente. Na quinta, teologia de Umbanda. E na sexta, xamanismo. Sábado agora tem festa de Ogum, homenagem aqui a Ogum, uma feijoada, nós vamos servir. Quem puder chegar está convidado, tá bom? Eu vou ler aqui que eu coloquei como tema. Agora tem festa de Ogum, homenagem. Deixa eu tirar esse áudio aqui. Coloquei assim, ó. A ideia hoje é: existe um terreiro melhor que o outro? É uma das perguntas. Como, quando e por que sair de um terreiro? Eu posso frequentar mais do que um terreiro? Irmão, como é definido o nome de um terreiro? É o sacerdote ou as entidades que definem? Márcio, eu acho que é uma decisão em conjunto, irmão. Eu acho que é uma decisão em conjunto. Eu pensei e foi eu e o Caboclo que pensamos isso juntos. Aquilo que eu sugeri, ele autorizou, e aquilo que ele determinou, eu acatei, né? Embora hoje eu esteja usando um nome um pouco mais... Eu não quero usar a palavra comercial, mas um nome mais fácil, que é Templo Cultural Tupinambá. E eu acho que é um nome mais fácil de gravar. O estatuto está registrado assim, enfim. Preciso me acostumar a falar nesse nome, né? Mas é por aí. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Se existe um terreiro melhor que o outro. Perguntinha difícil de falar, né? De responder, mas vamos lá, eu gosto de perguntas assim. Existe um terreiro melhor que o outro? Então, quando a gente vai falar de terreiro, a gente fala como se estivesse falando de religião, certo? Quando eu digo assim, como se estivesse, não, né? Na verdade, terreiro é Umbanda e Umbanda é religião, mas estou querendo dizer, quando vai se discutir qual é a religião melhor do que a outra, a minha maneira de pensar é: a melhor religião é aquela que te faz bem, certo? Para mim, a Umbanda é a melhor religião porque ela me faz bem. Eu não posso querer impor essa verdade a um irmão que é de outra religião, porque ele vai ter a religião dele como a melhor, porque aquela religião faz bem para ele. Assim a gente acredita que seja. Então, trazendo essa comparação de um terreiro para o outro, sua casa é maravilhosa, a energia é muito boa. Trazendo essa comparação de um terreiro para o outro, o terreiro melhor é aquele que te faz bem, certo? A pergunta é: existe terreiro melhor ou pior? Não existe nesse sentido, porque o terreiro melhor é aquele que me faz bem. Mas isso não me tira a capacidade de reconhecer que existem muitos terreiros mundo afora, bons. Talvez não tão bons quanto o meu, porque
Quando eu digo o meu, é aquele que eu frequento, a casa que eu trabalho, ou a casa que eu frequento como assistência, assim, com assiduidade, ou eu, enquanto médium, trabalho em uma casa. Então, aquele terreiro é o melhor para mim. Essa é a forma de dizer, né? Ah, mas vem aqui, aí você conhece um amigo que é um bandista também, no trabalho em algum lugar. Ô, vamos lá no meu terreiro, putz, é melhor. Pô, você vai lá um dia, faz uma visita no terreiro deles e fala, puxa, bacana, gostei. Mas esse terreiro é melhor para você, porque você está aqui, está acostumado, foi aqui que de repente você foi desenvolvido, que você aprendeu, que você foi acolhido, foi aqui que você conheceu a Umbanda, ou é aqui que você está nesse momento, porque existem irmãos que já passaram por mais de uma casa, já trabalhou numa casa e por algum motivo acabou saindo, enfim. Então não tem terreiro melhor ou pior, tem aquele que é melhor para você, por uma questão de afinidade. Veja bem, por uma questão de afinidade. Porque determinadas práticas habituais, né, práticas ritualísticas daquele terreiro, podem parecer estranhas para um irmão que é de outro terreiro e está visitando aquela casa. Por exemplo, práticas de descarrego no final da gira. Há terreiros que fazem chamada de uma determinada linha de orixá para fazer um descarrego. Vamos dar um exemplo básico, Ogum ou Yansan. E quem disse que não se pode fazer descarrego na força de um outro orixá? O Mulu. Aí vai muito da doutrina da casa. Aquela casa que no final do trabalho faz um descarrego na força de Exu. Tô dando um exemplo, tá? Tô dando só um exemplo de variações que são muitos de uma casa para outra. São muitas variações. Procedimentos internos, abertura do trabalho, os tipos de preces que são feitas, o toque do atabaque, da corimba, como é o procedimento de abertura daquela casa, se a assistência fica todo mundo de pé, se participa, se faz uma oração junto. Como é a relação do dirigente com aqueles médios, com a própria assistência. Tem uma preleção que abre a gira? Não tem. Aquele terreiro é um terreiro que costuma fazer festas para os orixás. Entende? São procedimentos internos, assim, de consagração, de amaci, enfim. Então, um irmão vai visitar uma casa e ele nota que existem muitas semelhanças com a casa que ele frequenta ou trabalha, mas ele também nota que existem muitas diferenças. Existe uma questão energética, quando você entra num templo você já é tomado por aquela energia daquele terreiro, certo? Que tem lá suas firmezas, seus assentamentos e toda uma estrutura energética ali, bem particular. Embora seja Umbanda também, embora trabalhe com os orixás também e com as entidades também, tem uma estrutura energética bem particular. Então quando você chega, você já, se você para perceber, você já começa a sentir aquela energia. E aí tem todos os procedimentos, o cheiro, como as pessoas são recebidas, como é feita a abertura da gira, como é conduzido os atendimentos e o fechamento do trabalho. Que a gente sabe que toda casa canta para defumar, que a gente sabe que toda casa pede proteção para Exu e Pombagira, que a gente sabe que toda casa canta para 7 linhas, que a gente sabe que toda casa faz uma prece do seu jeito particular ou não. E são procedimentos que definem ali, né? São alguns costumes ritualísticos que definem aquilo como aquele lugar como um centro de Umbanda. Tem um ou mais dirigentes tomando conta do trabalho, e aí chega uma hora que chama a linha de trabalho, que incorpora e atende. Então, cada casa tem sua particularidade, que o seu dirigente, junto com as entidades chefes da casa, vão moldando o trabalho ao longo do tempo. Vão amadurecendo o trabalho, vão criando uma estrutura
que pode ou não mudar ao longo do tempo, aperfeiçoar, reinventar, reestruturar, né? Eu acho isso muito interessante na Umbanda, porque há aqueles que preferem ter uma estrutura de trabalho que nunca muda, mas a Umbanda permite a você estar sempre reinventando, renovando, reestruturando o seu trabalho, porque ela é uma religião que está em constante mutação, na minha visão. Então, partindo desse ponto de vista, nós precisamos aprender que aquilo que é diferente aos nossos olhos não significa que seja melhor ou pior. E a gente às vezes rotula as coisas assim. Nossa, mas aqui isso, lá no meu terreiro, não. Ó, por exemplo, poxa, aqui manda tomar banho da cabeça para baixo. Poxa, mas lá no meu terreiro eu aprendi que o banho é só do pescoço para baixo. E às vezes a gente, se não tomar cuidado, se pega numas discussões que não vão levar a lugar nenhum. Vou dizer discussão, debate, vai. E uma casa vai ser melhor que a outra só porque uma pede para tomar o banho da cabeça para baixo e outra do pescoço para baixo? Claro que não. Cada um tem uma explicação para isso. Se vai ser coerente ou não, aí é outra coisa. Ah, mas lá no meu terreiro o Ogum é azulão. E aqui, Ogum, o pessoal está usando as contas vermelhas. Um terreiro vai ser melhor que o outro por causa disso? Você acha que o Ogum está preocupado com isso? Não, você está com a cor errada, eu não vou te abençoar. Você acha que Ogum olha para o seu coração, pelo respeito, pela devoção, pelo comprometimento que você tem com a sua vida, com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade, com a sua fé, com a sua vida como um todo, a cada dia procurando ser uma pessoa melhor, agregando aqueles valores que são muitos valores que os orixás e as entidades nos passam? Ou Ogum vai escolher os filhos que usam determinada cor de vela? Ah, você usa o azulão, você usa o vermelho. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, na rede social, aí fica gastando energia com essas coisas. Quando deveria se entender que cada casa escolhe a sua cor conforme os seus fundamentos, os seus motivos, mas que não é isso que define uma casa. E mesmo tendo tantas diferenças, vai existir um modelo de trabalho, modelo esse determinado pelos guias-chefes da casa e pelo dirigente também, de lidar com as pessoas, com o desenvolvimento mediúnico das pessoas, com os problemas que as pessoas têm, com suas dúvidas, suas crises existenciais, enfim. E isso vai criando uma sintonia com as pessoas. Quem se sintoniza com aquela energia acaba ficando, volta mais vezes. E vamos falar aqui um pouco em âmbito mediúnico mesmo, de quem trabalha na corrente. É assim, grupo de afinidade. Para mim, terreiro é isso, grupo de afinidade. Se você tem afinidade com aquela energia, com aquele trabalho, com a maneira de ser conduzido aquele trabalho, com as regras, você criou afinidade, você vai voltando até que você começa a trabalhar naquela casa. Seja um médium iniciante, seja um médium que já passou por outras casas, é óbvio, o médium iniciante que tem um contato com aquela primeira casa, o universo que ele conhece é aquele, então ele não vai ter, no primeiro momento, parâmetro para comparar nada. Isso às vezes é até bom, falando como dirigente. Porque às vezes você recebe médiums que já tiveram experiência em uma ou mais casas. Esses têm facilidade de se adaptar, entender que existem semelhanças com algumas casas que ele trabalhou, mas que existem diferenças. E existe diferença teológica, doutrinária, de regras, enfim, de estruturas, consagrações e etc e tal. Existem casas que têm até, vamos dizer assim, até nas oferendas existem diferenças, né? Mas tudo isso não é mais importante do que o seu coração. Agora, existem médiums que já tiveram experiências diversas em outras casas e chegam no terreiro e se adaptam. Pessoas maduras na vida, maduras mediunicamente, que chegam no terreiro, vai numa gira, vai duas, vai três,
Às vezes, quando está sendo atendido, incorpora, descarrega, as entidades se fazem presente naquele chão, e esse médium, de repente, trilha um caminho de entrar nessa casa para trabalhar, de acordo com as regras daquela casa, óbvio, e aí ele se adapta facilmente, porque a entidade se adapta. A entidade se adapta. Ah, eu já trabalhei em casa que só usava vela branca. E eu já trabalhei em casa que usava vela colorida, conforme a cor que é escolhida para aquele orixá. Você acha que o guia vai vir discutir por causa disso? Porque o médium trabalhou 5 anos numa casa em que usava vela colorida. De repente ele chega numa casa que os mentores daquela casa, enfim, os guias-chefes daquela casa definiram que só se usava vela branca. Não está em discussão aqui o que é certo ou errado, porque isso para mim é ponto de vista. E aí, você acha que o guia vai chegar, o baiano, o Exu vai falar, o baiano vai chegar e falar, não, eu quero uma vela vermelha aí para algum, porque senão não vai dar certo o trabalho ou coisa parecida. Você acha que o guia vai ficar se pegando na cor da vela? Responde aí para mim, você acha isso? De jeito nenhum, né? Isso é coisa de gente. Porque Ogum traz uma essência tão forte vinda de Deus que ela está dentro de mim. E a Umbanda trabalha com muita simbologia. Eu não estou falando de magia, estou falando de Umbanda. Aqui no nosso terreiro a gente usa vela colorida. Tem algumas cores definidas aí, que podem ser diferentes, iguais de outras casas, mas não é isso que mais importa. Se a gente chegar ao nível de ficar discutindo por causa de cor de vela, acho que a gente tem que parar para pensar o caminho que a gente está tomando. Então, para fechar esse assunto, que eu vou agora ver aqui alguns comentários, se tem alguma pergunta a respeito disso, não tem terreiro melhor ou pior. Terreiro melhor para você é aquele que você se afiniza, que você comunga daqueles ideais, que você sente uma energia compatível com a sua e você vai ficando e fica. Sabendo que o lugar é composto por pessoas e que jamais vai ser um lugar perfeito. Mas nós temos lá, né, algumas regras que a gente chama de regras de ouro, né? Não cobrar por atendimento espiritual. Tratar as pessoas com respeito, né? Então eu vou ler aqui algumas perguntas relativas a isso, tá bom? Estou com o meu notebook aqui aberto, que fica melhor do que ver no celular. E vou dar uma olhada aqui. Nossa, tem pergunta aqui, hein? Bastante. Vamos lá. Olha. Tá, achei. Sua casa maravilhosa, em dia eu tenho frequentado há pouco tempo, onde consigo informações sobre o curso de desenvolvimento mediúnico. Manuela Comaru Cassini. Me chama, Manuela, no meu Facebook ou no do Terreiro, inbox, que eu te passo informações sobre desenvolvimento mediúnico, tudo bem? Luciana Ceruti, acredito que não é uma questão de ser melhor ou não, e sim aonde a pessoa se sente bem, se sente em casa. Ótimo! Também penso assim. No momento estou frequentando 2 casas, Patrícia Campos Gasparini. Estando numa corrente, pode visitar o teu terreiro como consulente? Eu acho que sim, né? Eu penso que sim. Vamos lá. Vou falar aqui na minha transparência, na minha verdade. Márcio está sempre interagindo com a gente aqui, Márcio Salzani. Estando numa corrente, pode visitar o terreiro como consulente? Veja bem. Vou até acender um cigarro aqui pra gente conversar sobre isso. Márcio. Tirando todo o apego do ser humano, porque existe dirigente que quer controlar a vida do filho, para mim as pessoas são livres, certo? Vamos supor que esse médium trabalha num terreiro que é a gira de sábado. Ele trabalha porque ele está comprometido em vir para a gira, salvo exceções, né? Previamente avisadas, enfim.
Às vezes tem um casamento de um familiar, às vezes a pessoa adoeceu, foi viajar, enfim. Coisas, trabalhar, estudar, né? Eu não acho bacana o médium ficar faltando no compromisso dele no dia de trabalho para ir em outro terreiro se consultar. Porque acredita-se que o médium que já integra uma corrente, não que ele não deva se consultar mais, mas que ele já está no outro nível. Ele deve estar caminhando para um outro nível de consulta. Que consulente a gente acho que acaba sempre sendo. O Alexandre Comino fala assim, que quando você chega no templo, você tem na figura do dirigente e dos guias do dirigente, os seus mestres. Mestre no sentido de que eles vão te guiar, te orientar, te encaminhar. Até que você começa a ter as suas manifestações mediúnicas. Então você é apresentado mais formalmente, digamos assim, para os seus mestres pessoais, que são as suas entidades. E você começa a incorporar, se relacionar com elas, e isso vai ficando cada vez mais intenso e profundo. Depois de um tempo, você ainda mantém um respeito pelos seus mestres que te iniciaram, os guias do seu dirigente, mas a sua ligação com os seus mestres pessoais, que são seus guias, ficam tão profundas que você já não fica mais indo muito se consultar com os guias do seu dirigente ou até de um outro irmão de fé, porque você fala com os seus guias. Entende? Muitos de nós entram num frenesi de incorporação muito grande, e isso às vezes vira um automatismo de incorporar para ajudar os outros, incorporar para atender os outros, incorporar para atender os outros, e não se incorpora para atender a si mesmo. Não se incorpora e fecha os olhos, incorporado no início do trabalho, para conversar com a entidade internamente, ou no início, ou no meio, ou no final do trabalho, de você incorporado, gira de boiadeiro, o boiadeiro atendeu todo mundo, descarregou os cambones, está tudo certo, daqui a pouco ele vai embora, de ele ir junto com você para o congá, para o altar, e você fazer perguntas internas para ele, você não precisa ficar falando, né? Você pergunta, você pede, e eles te respondem, entende? Não sei se vocês estão conseguindo captar o que eu estou querendo dizer. Por que eu estou dizendo isso? A partir do momento em que você tem os seus mestres pessoais, você não vai se tornar um cara arrogante. Mas chega um ponto em que perguntas tais como: aquele emprego eu vou conseguir aquele emprego? Meu casamento vai dar certo? E aquela viagem que eu tanto quero, vai sair esse ano? Meu marido está me traindo? Chega um momento que para o bandista que se aprofundou, que essas perguntas já não fazem mais sentido. Tem que ver o nível de... Porque assim, as decisões são nossas, não são dos guias. Existem algumas perguntas que são injustas da gente fazer para o guia. Como é que o guia vai te garantir isso? Que aquele emprego vai sair, que o seu marido está fazendo, deixando de fazer tal coisa, que você vai conseguir fazer aquela viagem? Depende tudo de você. Óbvio, tem o país, tem a situação econômica, tem o governo, tem dívida, tem uma série de coisas. Então, tendo tudo isso, como é que o guia vai te garantir alguma coisa? Às vezes a gente quer ouvir uma palavra de incentivo, de motivação, mas existem perguntas que se fazem para os guias que já não são mais necessárias para um bandista que não é mais recém-chegado. Que ele já chegou, já foi consulente, já se desenvolveu e já está na corrente. Ou mesmo não ainda sendo um guia de atendimento, ele já tem uma experiência como cambono por um tempo já. E ele, se for um bandista que estuda, que se aprofunda, que vive aquilo intensamente, vai entender que todas as respostas que ele está procurando fora estão dentro dele. Então, até que ponto é necessário? Você pode visitar. Agora, às vezes os médicos me falam aqui: pai, tem um amigo meu, um primo, um colega, não sei quem, trabalha num terreiro tal, eu vou lá ver a gira, tudo bem? Tudo bem. Agora, imagina você, é médium de uma casa, vai na outra se consultar. Você entende que você é filho de um orixá, chega naquela casa, o guia vem e fala para você que você é filho de outro. Você aqui na sua casa está acostumado a tomar banho, que nem aqui no nosso terreiro. Sempre que se toma um banho de erva, da cabeça, né? E aí molha o corpo todo. A gente entende que tem aqui o chakra
coronal, que é o principal, e assim vai pegando todo o seu corpo, o seu aura, o seu perispírito, enfim. Mas tem casas que é um tabu, banho do pescoço para baixo. E aí você que é médium de um terreiro vai lá no outro se consultar e o guia fala para você, não, toma um banho assim do pescoço para baixo. No terreiro onde você frequenta, você não pode se consultar? A estrutura do nosso terreiro aqui, na teoria, é assim, ó. Abre a gira, chama o orixá que vai, os orixás que vão reger no trabalho, enfim, a gente sempre chama 1, 2, às vezes 3 orixás. E aí, normalmente, isso 5h30, 6 horas, tem todo o ritual de abertura, toca para um ou mais orixás, chamou a linha de trabalho, por volta de 7 horas. Até as 9h30 é o tempo reservado para assistência. Das 9h30 às 10, isso quando transcorre o trabalho da maneira adequada, né? Quando eu digo isso é quando não tem nenhum problema, enfim, às vezes atrasa um pouco, tem uma situação ou outra, mas o adequado aqui, pelo nosso pensamento, é que das 9 às 9h30, aquele guia esteja disponível para o atendimento interno dos próprios filhos. Aquele cambono pode se consultar com o próprio guia que ele está cambonando durante aquela noite, ou ele pode pedir licença, já que o trabalho se encerrou, já atendeu todo mundo da assistência, que ele quer conversar com uma outra entidade. Então, a última meia hora do trabalho é mais ou menos assim que funciona. A gente procura fazer isso. Nem sempre dá tempo, mas a gente se esforça para que isso aconteça. Entende? Porque se o médium vai se consultar... Eu não vejo isso como proibido, mas... Ele pode encontrar respostas doutrinárias diferentes, respostas teológicas diferentes, procedimentos de banho, oferenda... Por exemplo, ele pode trabalhar num terreiro que não faz sacrifício animal, e aí ele vai se consultar num outro terreiro, e o guia fala, olha, você precisa fazer uma oferenda para o teu Exu e tem que matar um galo. Vamos dizer assim, desculpa, não quero usar a palavra matar, oferendar, sacrificar. E aí eu não vou nem entrar no mérito aqui de se isso é de Umbanda, se não é, porque a gente sabe que tem terreiro que faz, e existe hipocrisia das pessoas de falarem isso, come carne, come churrasco, come frango, depois vem falar, então... A gente fala disso depois de uma maneira mais profunda. Eu não faço sacrifício animal aqui, mas eu respeito quem faz, com fundamento, né? Mas entende o que eu estou querendo dizer, Márcio? Pode criar um conflito, não que seja errado, mas pode criar um conflito. Porque não é todo mundo que entende que o diferente também serve. Não é todo mundo que tem ética, como eu cobro aqui dos meus médios, a ética de que quando chega um médium aqui, que ele revela, ele diz, eu sou médium de um terreiro tal e eu já vim conhecer a casa, de ter uma orientação extremamente ética. Porque ele já tem sob a coroa dele um dirigente que o orienta, que cuida, que encaminha, que ensina, imagino eu. Então, a gente tem que refletir sobre isso. E visitar, conhecer casas, eu acho que é de cada um. Agora, e se consultar, por que essa consulta não pode ser feita no seu terreiro? E se você se consultar lá e você ficar com... já aconteceu isso aqui com o médium do meu terreiro. Que foi se consultar com gente que... com dirigentes que se diziam do culto de nação, mas ao mesmo tempo trabalhava com uma umbanda trançada, uma umbanda de Angola, um candomblé de Angola, uma umbanda, desculpa, porque o candomblé tradicional não vai guia, né? Não pisa entidade. Candomblé raiz, tradicional, os primeiros. Depois foram sendo criadas outras vertentes, digamos assim. E aí falaram para ela que ela tinha que dar buri, para essa pessoa que ela tinha que tirar ebó, que são procedimentos que eu não faço aqui. Eu não estou dizendo que é errado, mas esses mesmos procedimentos que essa pessoa utiliza na casa dela são diferentes do que eu uso aqui. E essa pessoa, quando atendeu essa médium, não foi tão ética, porque ela disse que se não fizer isso, a vida dela ia andar para trás e coisa e tal. Então, assim, são fundamentos diferentes que pode confundir a cabeça daquele médium. O único problema que eu vejo é esse. Vamos continuar aqui, que eu me estendi demais na resposta.
Existe terreiro em que os orixás se recusam a vir? Ana Morena, existe terreiro que os orixás se recusam a vir? Poxa, pensa comigo. Eu já ouvi muito médico falar isso, naquele terreiro meu orixá não pisa. Se for uma casa que use de procedimentos que vão contra, vamos supor assim, uma casa que cobre por trabalhos ou que faça amarração, isso eu vou falar sem medo, que faça amarração, que faça trabalho para prejudicar os outros, não é? Que não segue aquilo que a Umbanda acredita que é fazer o bem, somente o bem. Né? Uma casa que fica, te fizeram mal, então vem aqui que nós vamos agora ferrar com essa pessoa. Traz aí a roupa aí que nós vamos fazer uma amarração. Aí pode ser que seu orixá não pise, porque às vezes você está chegando naquela casa lá para conhecer pela primeira vez, porque te indicaram, te falaram, ou você ouviu dizer e tal, chegou, e você não conhece a energia, os procedimentos, nada, de repente teu orixá não pisa, não vem. Pode acontecer isso. Aí nós temos que definir se isso não é uma coisa direto do orixá ou se é um médium que não está ali naquele conflito dele que às vezes não conseguiu incorporar naquele dia. Agora, eu acho que a única forma do orixá não vir seria por esse motivo. Pelos orixás e as entidades entenderem que ali não é um lugar que trabalha de maneira honesta e que não gostaria que o médium trabalhasse ali. Pode ser. Está te dando um sinal. Agora, existem outros motivos de você não incorporar naquele dia específico. Você não está bem, não se conseguiu se sintonizar, se concentrar, ou está com algum problema de saúde. Aí é normal. Em qualquer casa pode ser que você não incorpore. Agora, você foi 2, 3, 4, 5 vezes no terreiro, o seu orixá não veio, de repente a energia não está sintonizando. Eu acho que existe sim. Adorei o tema, pois estou passando por um problema assim. Enxerguei certas coisas erradas e me afastei. Acho que você tem que sentir bem em uma casa. E isso, Lise Aurélio Aguiar, eu acho que é isso. Você tem que se sentir bem na casa. Agora a gente tem que refletir. Nenhum lugar é perfeito, não é? Os seres humanos estão ali comandando os trabalhos juntos com as entidades. Existem problemas que podem sim ser resolvidos. Temos que tomar cuidado com os relacionamentos em terreiro. Relacionamentos de qualquer natureza, amizade, namoro, enfim. Temos que tomar cuidado porque as pessoas muitas vezes não sabem se relacionar e aí começam a se relacionar fora do terreiro e trazem os problemas, as diferenças que acontecem fora do terreiro para dentro. A pessoa começa a namorar no terreiro, conheceu alguém, os dois são solteiros, estão ali todo sábado, se conhece, troca o telefone, marca o encontro, começa a namorar e aí informa o dirigente, estamos namorando. Legal, sejam felizes. Passa 1 ano, 6 meses, sei lá quanto tempo, termina esse namoro. E dependendo de como esse namoro termina, se não sair os 2 médios do terreiro, sai pelo menos um. Porque um dos 2 lados às vezes não tem maturidade emocional para lidar com a presença daquela pessoa no mesmo tempo. Isso às vezes ocorre. Então é uma escolha que se faz, né? Se puder evitar, melhor, mas às vezes não dá para evitar, não sei como é que funcionam essas coisas, né? O coração, são as relações. Mas às vezes são procedimentos internos, às vezes são posturas, às vezes são a forma do dirigente se relacionar com as pessoas, ou irmãos mais velhos, que tem, né? Tem de tudo. É gente, é procedimento. Né? Eu vou abrir o parênteses para falar sobre um fato que eu tomei conhecimento há pouco tempo. Numa aula sobre Xumirim que eu estava dando aqui na nossa 4ª turma de teologia, que acontece às quintas-feiras, eu estava dando uma aula sobre Xumirim e uma pessoa que frequenta aqui a aula me disse que o terreiro onde ela ia, o dirigente, eu não lembro agora se é o dirigente ou se é algum médium que trabalhava incorporado com o Exumirim naquele terreiro, pedia para assistência ou médiums da casa levarem cocaína para o Exumirim consumir durante o trabalho. É isso mesmo que eu estou falando, cocaína, droga, que vicia, que é contra a lei, que faz mal para o corpo, para a mente, para o espírito, que compromete emocionalmente. Ixi, a gente não precisa nem ficar falando aqui agora sobre isso, assim, né? Sobre quão ruim é isso. Veja bem, um Exumirim pedindo para médiuns da corrente assistência levar cocaína.
E pasmem, as pessoas levavam. E aí de repente você se vê num trabalho como esse e você vai estudar, vai perceber que isso é totalmente errado, que isso não existe, que isso é uma loucura, só pode ser loucura. Me desculpe quem usa dessas práticas, mas para mim isso é loucura, né? Nada justifica isso, nem energeticamente, que deixar a cocaína ali só para usar energeticamente, porque no caso ali consumia. Eu volto a dizer, então se o Xumirim leva toda aquela energia horrível da cocaína, então eu vou dar um copo de veneno para o Xumirim tomar e vamos ver se o médium continua vivo. Então a gente vê esse tipo de coisa, infelizmente. E às vezes, estou dando um exemplo, viu? Meu nome dela é uma mesma Ana Morena. Não, não é Ana Morena não, é a Lise. Às vezes você toma conhecimento de algumas coisas e você resolve sair da casa. Eu acho que isso pode ser feito de uma maneira bacana, assim, pede um afastamento e segue o seu caminho, todo mundo é livre. Então existem problemas que podem ser administrados, resolvidos, e outros que, de repente, não tem nada de errado com aquela casa, a sua sintonia acabou, pode ser isso. O que não é bacana é maldizer um trabalho só porque você não tem mais sintonia com ele. Porque às vezes as pessoas falam, né, chegam aqui no terreiro falando de outras casas, mas quanto tempo você ficou lá? 5 anos, então peraí, alguma coisa deve ter tido de bom pra você ter ficado tanto tempo lá assim. Então você se apega em toda aquela lembrança, aquela memória, aquela experiência do que foi bom pra você, e o que não foi bom pra você, você também tira como experiência. Se o seu coração dizer pra você que aquela casa não é mais o seu lugar, você tem que sair, fazer o quê? Já passaram muitos médicos por aqui que saíram. Eu acho que é isso. É o coração. Perguntar para o coração. Até que ponto devemos entender cobrança financeira por trabalhos? Renata Melato. É assim, Renata. Eu venho participando de um grupo de alguns irmãos que está tentando criar uma ajuda mútua de terreiro autossustentável. Certo? Esse é o tema. Inclusive na plataforma EAD tem até um curso sobre isso com o irmão Alexandre Takayama, que é super interessante. A gente fica sabendo de leis que nos favorecem e de meios para encontrarmos e manter a nossa casa aberta. No meu terreiro aqui tem uma cantina, tem uma lojinha que vende alguns artigos religiosos, algumas roupas. A gente faz festa junina uma vez por ano e de vez em quando passa uma rifa na assistência com algum objeto religioso, alguma coisa. Tirando isso, eu dou cursos de teologia, de xamanismo e desenvolvimento. O que a gente diz por não cobrar para o trabalho é assim, é dia de gira, você está incorporado, o guia vai atender assistência, não se deve mensurar valor e nem cobrar, impor a pessoa que pague para passar por um atendimento. Eu acredito nisso. Aqui no terreiro a gente tem uma caixinha que fica lá no canto lá. Às vezes as pessoas querem colaborar, a gente fala, traz vela, copo descartável para nos ajudar, porque o consumo de vela é alto, de copo descartável, papel higiênico, materiais de limpeza. É diferente, estou falando de Umbanda, é diferente na Umbanda, você colocar o preto e velho em terra para atender uma pessoa e ele tem que pagar por isso. Até onde eu sei, isso não é bacana. Entende? Então assim, até que ponto devemos entender que cobrança financeira é por trabalhos? É isso, é trabalho. Botou o guia em terra para te atender, esse é de graça, é gratuito. Frequentando e tentando escolher qual das duas casas fico, eu me firmo. Posso acender velas das duas casas do meu lar? Melhor não misturar? Então, Patrícia Campos Gasparim. Tem gente que diz que mistura as forças e tal. Eu acho que é bacana você acender uma vela que não seja nem de uma casa nem da outra, que seja uma casa sua, e perguntar pro teu coração qual das duas casas você deve continuar frequentando. Porque a frequentar duas, por mais que sejam muito parecidas as casas, e você levar as suas questões pessoais, espirituais, vai chegar uma hora que vai chocar, porque quando tiver uma diferença de ponto de vista, de procedimento, de ritual, é o que eu disse, é muito raro as pessoas entenderem que aquilo que o outro terreiro pediu para você fazer diferente também é bom.
Existe alguma coisa no nosso meio de Umbanda que quase sempre as pessoas criticam o trabalho do outro. Infelizmente. Não é uma unanimidade, mas a gente encontra muito isso. Então você está passando com um baiano aqui no terreiro, e está passando com um caboclo no outro, e na outra semana você passa com um boiadeiro nesse terreiro, depois passa com o Exu no outro, e na outra semana você passa com ele nesse terreiro, e outro com o preto velho com outro, e você está falando das suas questões, e você acha as duas casas boas, e você não sabe onde fica, então você tem que perguntar pro seu coração. Se você viesse aqui se constar com o meu baiano numa situação como essa, ele ia falar para você, toma essa vela, acende aqui agora e pergunta pro seu coração. Agora, se você firmar e acender as duas, aí pode ser que... Né? Os seus orixás, pode ser que... Na verdade, os nossos guias, os nossos orixás nos acompanham onde a gente vá. Não interessa qual é o lugar, eles vão estar com você. Porque eles são seus, e não do terreiro. Agora, de repente, eles mesmos estão esperando você definir, né? Porque é a gente que faz as escolhas. Porque naquele caminho que a gente escolher, vai ter alguma coisa pra gente aprender. Positivo, negativo, não importa. Vai ter alguma coisa para você aprender. O que fazer, o que nunca fazer, vai ter alguma coisa para você aprender. Né? Talvez você tenha que passar por um caminho para amadurecer para chegar no outro. Tem um outro ditado que o Ale fala que diz assim: enquanto o discípulo não está pronto, um mestre que não está pronto aparece para ele. Quando o discípulo está pronto, o mestre que está pronto aparece para ele. Forte isso, né? Então acho que aí é uma definição sua. Porque se tivesse que ter uma intervenção de algum guia seu, não sei se você é médium de incorporação, ele já teria vindo e falado, ó, meu filho, vamos para aquele terreiro lá, entende? Às vezes acontece isso também. Opa, deixa eu subir aqui. A partir do momento que o médium em desenvolvimento está frequentando uma casa, ele deve privar de festas ou varia de uma doutrina para outra? Como assim? Festas, não entendi, Thaís Rodrigues. Festas, você fala do dia a dia? A partir do momento que o médium em desenvolvimento está frequentando uma casa, ele deve privar de festas? Você fala assim, festa o quê? Festa de aniversário, cinema, show, teatro, balada? Acho que não, porque você tem uma vida normal. Né? Aí você vai saber o que é saudável para você ou não. Mas não pode querer... agora tem gente que leva uma coisa assim, passa preceitos longos, não pode isso, não pode aquilo. Que aí é uma religião livre, né? Não vai poder mais curtir uma festinha com os amigos, só porque você está desenvolvendo sua mediunidade. Uma coisa é ir pra uma festa, outra coisa é ficar enchendo a cara todo dia, que a gente precisa nem estar numa festa para encher a cara todo dia, né? Será que eu pulei alguma aqui? Acho que não, né? Ô, Renata Santos, você falou da localização. Depois que acabar essa live, olha lá no comecinho dela que eu passei o endereço, por favor. Não pode perder o foco. Esse pensamento pode levar aos atendimentos. Muitas pessoas acham que só podem ser atendidas por determinado guia. Já passei com médios novos de corrente que trabalham tão bem quanto os mais velhos. Eu também acho, viu, Camila? É isso aí. Oi, eu sou Rosângela Lopes, fui tomar um banho com a espada de Ogum, mas me deu uma coceira muito forte. Então, se você tomou um banho com a espada de Ogum e deu uma coceira muito forte, pode ser que você tenha tido algum tipo de reação alérgica. Não é comum. Não é comum. E eu recomendo aqui os médicos a lavarem a espada antes de partir ela em alguns pedaços para fazer o banho, porque dependendo do lugar aonde essa espada foi colhida, pode ser que estivesse perto de alguma outra planta. Por exemplo, comigo ninguém pode dar uma reação no corpo incrível. E às vezes a pessoa pegou essa espada de um vaso onde também tinha comigo ninguém pode. Um exemplo. E aí pode ser que foi até por isso. Agora pode ser uma reação alérgica sua. Aí tem que arrumar uma outra erva, que tem várias que tem a mesma finalidade, digamos assim. Cada casa é única com essência, doutrina, os que se afinam com a energia da casa ficam nela, e os que não se afinam vão em busca de outro lugar. O importante para mim é sentir aberto, em paz, a caridade e a responsabilidade. É isso aí, Helenir Tavares, também penso assim. De acordo com o nome da casa, podemos sugestionar quais entidades comandam os trabalhos e quais as frequências de linhas de trabalho também.
Sabendo isso, a afinidade por esta nova casa conhecida pode ser influenciada de acordo com o nosso pai, mãe de cabeça? Ó, primeira pergunta. De acordo com o nome da casa? Às vezes sim. Na maioria das vezes, coloca-se o nome dos guias que comandam a casa. Na maioria das vezes. Então aqui na minha Caboclo Tupinambá, Iemanjá Ogum Beira-Mar, porque eu sou filho de Iemanjá com Ogum Beira-Mar e seu Tupinambá é meu guia de frente, é o chefe da galera toda aqui, dos meus guias e do terreiro. Junto com o da minha esposa, que é a Cabocla Jurema. Então, mas eu não posso dizer que é uma regra, pode ser que a pessoa coloque o nome lá, Terreiro Zé Pilindre, e quem manda lá nos trabalhos é o caboclo da pessoa, né? Às vezes é uma homenagem que a pessoa quer fazer para o guia. Vamos lá, a segunda. Sabendo isso, afinidade por esta nova casa conhecida por ser influenciada de acordo com os nossos pais e mães de cabeça e os diferentes juntos. Então, tem muita gente que fala isso. Puxa, a casa é de Ogum Iemanjá, então traz muito filho de Ogum Iemanjá. Não sei, cara. Porque aqui eu tenho muita filha de Ansan, tenho muita filha de Oxum. A gente sabe, pela história que eu conheço, assim, pela minha experiência, que o Baluaê Nanamolu tem uma quantidade menor de filhos, é a sensação que eu tenho. Me parece que Ogum, Iemanjá, Oxum, Inhansã e Xangô é a maioria dos médiuns em quase todas as casas. Deixa eu olhar aqui. Tirando um exemplo pelo meu terreiro, eu diria isso. A maioria, Ogum, Iemanjá, Oxóssi, Oxum, Xangô e Ansan. Falando de 6 orixás, que é a maioria. Aí você tem lá filho de todos os outros orixás, mas numa quantidade menor. Sou médium, porém não trabalho em nenhuma casa. Como vou saber o melhor terreiro para mim? Ixi, Paulo Moreno, só você ir em alguma casa, né, cara? Tem que ir lá, fazer uma visitinha aqui, outra ali. Entende? Que aí você vai sentir a energia. Tem muito terreiro bom, muito terreiro bom. Mas aquilo que a gente falou no começo, que às vezes é bom pra mim, não é bom pra você. Uma prática que pra mim é uma delícia, pra você incomoda. Sei lá, não é tão familiar, né? Então acho que você tem que visitar, conhecer. E não tomar uma atitude assim, eu fui numa gira, adorei a energia e já vou entrar. Não, tem que ir em algumas giras, né? A gente costuma dizer que você tem que ver pelo menos uma gira de Erei e uma gira de Exu para saber se esse terreiro tem um nível de organização básico, né? Que é onde se mostram o extremo positivo e o extremo negativo, digamos assim, né? Se ele existir. E ver, conversar com o dirigente se for possível, ver como ele conduz o trabalho, como ele se relaciona com os filhos. Tem tudo isso, que às vezes você adora a energia da casa. Aí você pede para entrar, depois você vai falar, nossa, aquele jeito que o dirigente conduz o trabalho eu não gosto, não acho certo, eu não sei o quê. E aí acaba saindo, não fica nem 2 meses na casa e sai, né? Então é bacana conhecer, frequentar um tempo, ver como é que é o dia a dia. Porque são uma série de questões que a gente tem que alinhar para trabalhar no terreiro, né? Não é só ser médium e nem só conhecer a Umbanda, vamos dizer assim. Até porque de repente a Umbanda que você conhece é diferente da Umbanda que é praticada naquele terreiro, né? Meu desenvolvimento foi praticamente sozinho, senti uma presença do meu cigano corporou, depois desse dia começou e hoje sou dirigente de uma casa de Umbanda, o Wendel Mendes. Legal, Wendel. Todo mundo tem histórias assim muito interessantes, né? De como a coisa começou e tudo. Gratidão por seus ensinamentos pela tranquilidade que você explica, Angélica. Obrigado, Angélica, Márcio. Na Umbanda se fala muito do vestido branco, o fato de usarmos cor na roupa em homenagem a um orixá, por exemplo, descaracteriza a Umbanda? Eu acho que não. Carande Bortolotto? Acho que não. Tem casa que é tudo branco sempre. Aqui a gente usa branco sempre. E festa de Ogum que vai ter sábado agora, a gente libera camiseta vermelha para os homens e pano de costa vermelho para as mulheres. Acho legal, eu gosto. Acho que não vai descaracterizar a Umbanda, não. Agora tem terreiro que é só branco, sempre branco, e aí... A gente fala de vestir o branco porque na verdade vestir o branco é quando você fala que você está vestindo branco, é a roupa que é universal para todos os terreiros, e aí você, né, tá... É que nem vestir uma farda, digamos assim, né? Mas tem templo que... Tem gente que pensa assim, tem pai de santo que fala, não, aqui é tudo branco, colocou cor,
tá descaracterizando. É uma visão dele, né? A minha não é assim, não. Eu acho que... Vou usar aqui uma palavra que o seu Zé Pilintra, que trabalha comigo, sempre usa. Ele diz que mais vale... o que não vale não é a roupa e quem está debaixo dela. Ele fala isso. É lógico, né? Não é por causa disso que você vai andar rasgado, sujo. Não é por causa disso que você vai desrespeitar as regras daquele lugar que você está. Mas ele fala, mais vale... como é que eu falei agora? O que não vale não é a roupa, é quem está debaixo dela. Ele sempre fala isso. Pai, na Umbanda, gostaria muito de fazer uma visita tão longe que fico triste, mas nós podemos falar, obrigado, Ana Morena. De onde você é? Posso frequentar Kardec e Umbanda juntos? Do Ciné Aparecida de Oliveira. Poxa, quem sou eu para dizer que você pode ou não, né, irmã? Posso frequentar Kardec e Umbanda juntos? Conheço gente que faz isso. Se souber separar as coisas na cabeça. Porque na Umbanda... Olha o meu sair de sempre aqui. Na Umbanda, tem muita gente com dupla pertença religiosa. É dito que kardecismo não é religião, mas o brasileiro usa o kardecismo como religião. Do ponto de vista sociológico, se você fizer uma pesquisa, você é evangélico, é umbandista, é católico, é espírita, e tá lá, sobre religião, né? Vai haver um choque se você se aprofundar nas duas. É porque assim, a gente recebe aqui muito kardecista. Vamos deixar uma coisa mais esclarecida. Na assistência de terreiro, vem muito católico, espírita e até evangélico. No menor número evangélico, mas vem. Já recebi muitos evangélicos aqui. Vem candomblessista eventualmente, né? E vem gente que diz que não tem religião nenhuma, então vem gente de tudo que é natureza. A pergunta é, frequentar os dois, você falou, né? Frequentar, acho que não tem problema. Vai lá num passe, vai lá na quarta-feira no kardecismo, toma um passe. Vem na Umbanda sábado, toma uma consulta. Vai lá no kardecismo de quarta-feira, toma um passe. Vem na Umbanda no sábado, toma uma consulta. Acho que não vai ter problema nenhum para você isso, não vai te fazer mal. Pode ser que se você comente isso com algum kardecista mais ortodoxo, mais exigente, fala, não misture as energias. Pode ser que algum pai de santo não veja isso, fala, não, você tem que vir só aqui. Eu acho que enquanto frequentar, você pode ir em qualquer lugar que você quiser. Agora, a partir do momento que você é um médium, está se desenvolvendo na Umbanda, aí tem que ver, porque eu costumo pensar que aquele que entra na Umbanda vai se aprofundar, vai aprender e vai começar a viver aquilo intensamente como um sentido para a sua vida. Se ele for fazer a mesma coisa no kardecismo, vai chocar. Em alguns momentos vai chocar que são visões diferentes. Tem semelhanças, mas tem muitas diferenças. Um abraço aí pros irmãos do Umbanda Eu Curto, que estão assistindo a nossa live aí. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui no tema, que é como, quando e por que sair de um terreiro. Cada casa tem sua doutrina, já vieram visitar minha pela minha idade, não quiseram receber ajuda e me julgaram por dirigir a casa. Então, o Wendel, né? Você é jovem, Wendel, eu também. Às vezes passo por isso, porque tenho só 40 anos e quando eu abri o terreiro eu tinha 31, então passei mais do que eu passo hoje, né? Quando inicia a nova turma de estudos xamânicos? Kelly, agosto, Kelly, começa em agosto. A nova turma. Eu vou divulgar nas redes sociais, tá bom? Anderson, meu irmão de fé lá do Batuara, um abraço, querido. Até que ponto devemos aceitar cobrança por trabalhos, não por atendimento, mas para qualquer trabalho solicitado pela dirigência? Então, cobrar por trabalho, como é que é? Você foi lá, passou pela consulta e o preto velho falou, tem que fazer isso, isso e aquilo. E aí o pai de santo, para poder fazer isso, te cobra? Estranho, né? Aqui, quando tem que fazer algum tipo de trabalho, a gente passa os elementos e a pessoa compra e traz. Se ela quiser comprar aqui na lojinha que a gente vende, ótimo, então ela pode comprar onde ela quiser. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar os elementos do trabalho que ela tem que fazer, a gente aqui se reúne e doa para a pessoa.
Porque também, até porque a gente não trabalha com estruturas de trabalhos tão complexos, com coisas caras e nada disso. Os elementos são simples e não precisam ser em grandes quantidades. Ao meu ver, não precisa ser um exagero. Uma oferenda precisa ser um banquete. Ela pode ser simples, feita com capricho, com amor, com beleza. Às vezes isso pode ser um... Ah, então quer dizer que a entidade não pode cobrar? Então tá bom. Então a entidade passa o trabalho e eu cobro para fazer o trabalho. Não acho adequado, não. Não acho adequado. Já fiz diversos trabalhos em cemitério, em cachoeira, na praia. Os guias passaram, eu só estou indo lá fazer aquilo que o guia pediu para fazer. Ah, leva a pessoa no cemitério, dá um banho de pipoca, ela descarrega. Ah, leva a pessoa na cachoeira, faz isso, descarrega, dá um banho. Eu vou. Não cobro nada. Se tiver elemento, o Cambone passa uma lista para a pessoa dos elementos que a pessoa tem que levar e chega lá e ajuda ela a montar, se for da assistência. Entende? Não acho correto não, irmão. Eu vou sair de cima do muro, não acho correto. Agora nós temos que ver o que nós estamos falando, né? Renata Melato. Você está falando de Umbanda? Ou você está falando daquele pessoal que bota aqueles lambe-lambe nos postes e fala que resolve tudo, aí você vai até lá, o hábito deles é cobrar mesmo. Agora, se define como Umbanda, uma das regras que a gente tem é não cobrar por atendimento nem por trabalho. Qual a diferença entre Umbanda branca e Umbanda trançada? Então, dizem que Umbanda trançada é aquela Umbanda que absorveu muitos fundamentos do culto de nação. Né? Que é Umbanda trançada com Candomblé que falam. Que é quase a mesma coisa que o Candomblé de Angola. Que é que muitas vezes se relaciona com os orixás à maneira do culto de nação, mas que também tem a presença daquilo que muitos chamam de catiço, que são as entidades. Né? É mais ou menos isso as diferenças. E aí vão absorver fundamentos do culto de nação. Muita gratidão em conhecer essa casa, estar evoluindo, aprendendo, muito desenvolvimento bem intrusivo. Ô André, obrigado. Melissa Camilo, adoro a página, cheguei agora na live e não sei o que você já respondeu essa pergunta, mas queria saber como encontrar um bom terreiro que seja um local de caridade. Então, na teoria todos, né, irmã? Lugar de caridade, depende do ponto de vista que é caridade, mas assim, eu conheço alguns. Se você me procurar depois em inbox aí, eu conheço alguns irmãos que tem Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. Eu estou aqui em Guarulhos. Entende? Agora a questão de ser bom ou não vai ser a questão de você conhecer, de você criar uma sintonia e ter uma afinidade com a energia da casa, com a forma que o trabalho é conduzido. Já faz 10 meses que sofro por ter frequentado um terreiro que só pratica maldade para as pessoas, o próprio Pai de Santo. Graças a Deus eu arrumei o melhor, mas mesmo longe ainda praticam o mal para mim. Giovanna Fra Giacomo. Enquanto você estava nesse templo e não sabia que que eles faziam mal para os outros, você não era atingido, irmã. Pode ficar tranquila. Obviamente que de repente a energia não era tão boa e te afetou, mas você não será cobrada por isso. A partir do momento que a gente toma consciência, a nossa consciência mesmo nos tira de lá junto com os nossos guias. Alguma coisa você deve ter aprendido. Pelo menos o que não fazer nunca com alguém, você deve ter aprendido. E agora que você saiu, segue teu caminho, não se preocupa com isso não. Se eles quiserem mandar algum tipo de trabalho para você, não vai ser isso que vai fazer te atingir. Não permita, nem pense nisso. Segue teu caminho, na tua paz, nessa nova caminhada que você escolheu para você, né? Fique lá firme junto com o seu Exu, com sua pombagira, com seus orixás, naquilo que você escolhe para sua vida como sendo bom. E quem tem a perder é quem está fazendo o trabalho para você, te mandando alguma coisa negativa. Eles que têm a perder, não é você não. Não imagine que isso está te atingindo não, porque senão pode ser que te atinja mesmo. Tá? Ninguém tem esse poder não, a não ser que a gente permita. Não permita isso. Lobosco. Não sinto mais afinidade com os irmãos da corrente. O que está me incomodando muito, pois não me sinto mais em casa. Então, teve algum problema com alguém pessoal? Porque assim, a gente tem que ter afinidade com a corrente da casa, com a energia da casa, com o que a casa comunga, com como é realizado os trabalhos. É isso que a gente tem que ter afinidade. Porque às vezes a gente tem que ver se o problema está conosco ou se a gente não está projetando o nosso problema em algum outro irmão ou no próprio dirigente, na casa.
Quem não está bem consigo mesmo não vai estar bem com ninguém. Às vezes, a gente começa a enxergar coisas que não enxergava antes. Ó. Hoje me mandaram um texto, eu às vezes fico reticente para ler alguns textos assim que passam... esses textos que correm no WhatsApp, aí umas correntes que às vezes puxa a vida. Mas me mandaram... um texto interessante que eu vou ler aqui para vocês. Pode ser que algum de vocês tenham recebido, que eu achei legal essa visão que essa pessoa construiu. Presta atenção, por favor. Um jovem chega para o seu pai de santo e diz: Pai, não irei vir mais para o terreiro. O pai de santo então respondeu: Mas por quê? Eu vejo a irmã que fala mal da outra irmã, o irmão que diz que não dá ajuda ao próximo irmão mais necessitado, o Ogã que critica a incorporação e assim por diante, só cobra engolindo cobra. Essa é a conversa do médium com o pai de santo. E mais uma vez o pai de santo lhe disse: Ok, mas antes quero que você faça um favor. Você vai pegar um copo cheio de água e dê 3 voltas pelo terreiro e detalhe, sem derramar uma gota de água no chão. E depois disso, você pode sair do axé, né? Pode sair da casa. O filho pensou: muito fácil. E as 3 voltas foram dadas pelo filho. Quando terminou, disse: Pronto, pai. E o pai de santo respondeu: Quando você estava dando as voltas, você viu irmã falar mal de outra irmã? E ele disse: Não. Você viu Ogã reclamar da incorporação do outro irmão? E o filho disse: Não. Aí ele falou: Sabe por quê? Você estava focado no copo para não derrubar a água. O mesmo é na nossa vida. Quando o nosso foco for o axé e as divindades espirituais, não teremos tempo de ver os erros dos irmãos. Forte, né? Eu gostei desse texto aí. Achei legal. Não sei se ele é um texto antigo, se eu tô... Recebi hoje de um filho da casa e de um outro grupo que eu faço parte, enfim. Achei legal. Porque às vezes nós não estamos bem conosco e a gente começa a olhar em volta, a gente tira o foco de nós mesmos. E a gente começa a olhar em volta e ver que tem defeito, que tem pessoas. Vai, né? Vai também da postura do dirigente, como se resolve os problemas. Mas, infelizmente, algumas coisas existem, mais num lugar, menos no outro. Agora tem que ver. Você precisa... como é o nome da irmã que perguntou? Você precisa verificar se... o que está acontecendo, né? Fazer uma reflexão sobre a sua vida. De repente sentar e conversar com o dirigente. De repente é um trabalho, alguma coisa que precisa ser feita, uma boa conversa, sabe? Já aconteceu aqui de eu conversar com vários médicos, os médicos começaram a desenvolver um olhar negativo para tudo, e eu falar: foca em você, foca na tua espiritualidade, no seu desenvolvimento, na sua vida, na resolução dos seus problemas. Para de se incomodar com o que o outro faz, porque você fica focado no outro e esquece de você. Ou às vezes simplesmente o ciclo naquela casa se encerrou, né? Pode ser isso também. Acontece isso. Às vezes a gente desenvolve um mindset, aí, uma maneira de ver as coisas que a gente está num momento negativo da vida e começa só a ver o aspecto negativo das coisas. Volta e meia acontece isso em um templo. Pode perguntar para qualquer dirigente. Aí eu sento e converso o que aconteceu. Qual é o problema? É comigo? É com o terreiro? É com você? É com algum irmão? Mas eu tô vendo que nem tá esse texto, o Ogã isso, não importa. Né? O irmão fazendo fofoca, não importa. Ele tá aqui fazendo fofoca, uma hora ele vai se desprender dessa energia, uma hora ele vai acordar, ou uma hora ele vai cometer um erro grave e vai ser convidado a sair da corrente, porque ele tá causando intriga e confusão com fofoca, que terreiro não é lugar de fofoca. Mas se a gente não olha para isso e olha pra gente, a gente não é afetado por essas coisas, entendeu? Meu esposo não quer mais frequentar onde íamos, mas me sinto muito bem lá. Eu não me sinto à vontade para continuar a trabalhar em outro terreiro. O que eu faço? Acontece isso também. Às vezes a mulher não quer mais, às vezes o marido não quer mais, e aí como faz, né? Então a gente vai entrando no segundo e último tema.
como, quando e por que sair de um terreiro. Por que sair de um terreiro? Porque você não se sente mais bem lá. Agora, qual a observação? Por que você não se sente mais bem no terreiro? Por que você não se sente bem mais naquele terreiro? Qual é o problema? Foi o relacionamento que você criou com alguém? Foi as amizades que depois você achou que aquele irmão era um santo porque ele estava ali sempre de branco com você e você fez amizade com ele fora do terreiro e viu que ele não é um santo e vocês brigaram e você não quer olhar para a cara dele mais, por isso que você não quer ir pro terreiro? Ou foi porque você separou da namorada que era do terreiro e agora você não quer ir mais? Ou é porque você não gosta de submeter a regras? Ou é porque você não está bem com você mesmo, então tudo na sua volta não está bom, você está olhando as coisas negativamente? Ou é porque não toca mais no seu coração? E não tocar mais no seu coração não quer dizer que aquele terreiro deixou de ser bom, não quer dizer que as pessoas deixaram de ser boas, sabe? Às vezes, seu Zé disse que o terreiro é uma gaiola, com a porta aberta. Todo sábado a gaiola está com a porta aberta, o passarinho entra, acabou a gira, o passarinho vai. No outro sábado a gaiola está aberta, o passarinho entra, o passarinho sai. Agora, vai se desligar da casa? Conversa com o dirigente. Não faz isso pelo WhatsApp, pelo Facebook não, que é chato demais. Conversa. E ali, naquele momento, pondere se vale a pena fazer muitas críticas, porque é bacana que algumas críticas sejam feitas enquanto você está no terreiro. Depois que você já definiu que vai sair, não sei se vale a pena você criticar tanto. Tô saindo por causa disso. Seria melhor que antes de você tomar a decisão de sair, você fala, ó, meu pai, tá acontecendo isso que me incomoda. Pode ser que ele te dê uma explicação, pode ser que ele te ajude a olhar para o outro ângulo, pode ser que ele fala, minha casa é assim mesmo, não vou mudar isso porque você não gosta não. Aí você sai. Pode ser um monte de coisa. O problema é que a maioria das pessoas ficam com algumas insatisfações de comportamento do dirigente, de postura do dirigente ou de alguns irmãos, ou de quem eventualmente tem algum cargo dentro do terreiro. E isso, às vezes, incomoda muitas pessoas, as pessoas não se comunicam, às vezes elas não têm abertura para se comunicar sobre isso, para conversar, para falar sobre isso. E aquilo vai ficando uma situação insustentável até que a pessoa não vai mais para o terreiro. E às vezes nem se desliga, se despede, agradece, nem nada. E então tem que saber quais são os motivos que seu marido não quer ir mais. Às vezes é porque a gente não sabe, né, a história aqui, detalhes. Faz tempo que ele é da Umbanda? Quanto tempo vocês têm na casa? Então tem que conversar com ele. Normalmente a família costuma andar junto, fica difícil, né? Quando um não vai, o outro também não vai. Às vezes dá para conciliar isso. Às vezes o marido fala, ó, eu não vou mais, mas continue você. Porque eu não é o templo, é porque eu não quero trabalhar mais no Umbanda, eu quero dar um tempo, enfim. Para você ser um bandista, você não precisa estar no terreiro. Ser um bandista está além de ser um médium de incorporação, um cambono ou coisa assim. Ser um bandista é uma filosofia de vida, é uma visão de vida, de mundo, que vai nortear as suas escolhas, os seus valores e aquilo que você deseja para si. Tem muita gente girando em terreiro que não leva a Umbanda a sério e que não leva a Umbanda para o seu dia a dia, para a sua vida como valores. Que adora ajoelhar no terreiro e bater cabeça para preto velho e beijar a mão de preto velho, mas maltrata as pessoas mais velhas na rua. Que adora brincar e conversar com o herê, mas que não para brincar e para conversar com seus filhos. Que adora ouvir o marinheiro falar de sentimento, de amor e de emoção, mas não trabalha os seus sentimentos, sua emoção e seu amor próprio. Olha quanta coisa as pessoas passam diante e às vezes não aproveitam. Em contrapartida, tem gente que não trabalha em terreiro nenhum, mas que estuda, que se aprofunda e que vive a Umbanda no seu dia a dia. Isso não quer dizer ser fanático, porque viver a Umbanda no seu dia a dia não é ficar acendendo vela toda hora, riscando pólvora toda hora e incorporando toda hora. Não é disso que eu estou falando, são os valores. Então, o fato de estar ou não numa casa não necessariamente indica que aquela pessoa leva aquilo como prática diária de vida. Agora conversa com seu marido, né? É difícil, né? Essas coisas que mexem com a emoção da gente é mais difícil de lidar mesmo. Então, assim, por que sair? Porque você não se sente mais bem, depois de esgotadas todas as possibilidades de conversar, de tentar resolver, né? Como? Conversando, deixando claro, né? Com carinho, com respeito.
E como, por quê? Como é que é? A pergunta agora teve, eu esqueci. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Como, quando e por quê, né? Como? Conversando, quando? Quando você não sente mais no seu coração. E por quê? É por isso, porque você não sente mais no seu coração, né? É o ideal. O problema é que a maioria de nós não faz isso. A gente espera a situação ficar inesgotável. Aí tem gente que tem dificuldade de cortar vínculo, então não aparece mais no terreiro. Some, né? Aí tá lá na cachoeira lá, daqui a pouco encontra lá com o pai de santo, encontra com alguém, fica constrangido. O fato de você se desligar da casa não quer dizer que você não tenha gratidão, não quer dizer que tenha sido totalmente ruim. Agora, a gente sabe que existem problemas, né? Problemas sérios de ética, de postura, de tratamento. Tem. Mesmo assim, você vai lá, ó, obrigado por tudo, obrigado às entidades, estou me desligando. Acho que é bacana sair pela porta da frente, que você sabe, você vai precisar voltar depois. Então acho que é isso. A gente falou que não tem um terreiro que é melhor do que o outro, que o melhor é aquele que te faz bem. E avaliar, né? Avaliar, porque assim, eu tenho 10 anos de Umbanda, já trabalhei em 6, 7 terreiros. Vamos avaliar se não tem alguma coisa errada nisso. Será que todos os lugares não eram bons, não prestavam? Ou será que é você que precisa rever suas posições? Né? Também tem isso. A gente tem que sempre se avaliar, né? Então, vou responder as últimas perguntas aqui para eu fechar, que eu já me estendi bastante. Passei de 1 hora já, tá bom? Ouvir o coração é o melhor caminho. Maria Paula Morgante, amigona lá do Pena Branca, axé, irmã. É isso aí, ouvir o coração. É só ouvir o coração. Sem brigar, sem desrespeitar, sem difamar, nada disso. É só ouvir o coração. Eu tenho muitos médios que... tiveram muitos médios aqui no terreiro que se desligaram da casa por N motivos e que de vez em quando aparecem aqui, entram, cumprimentam a gente, dão um abraço nas entidades, vêm visitar a casa, numa boa, sem problema. Glória Tavares, gostaria muito do seu terreiro. Aparece aqui, Glória. Avenida Tiradentes 4145, Guarulhos. Dai de graça que receber de graça, seu José Tupinambá, na minha casa diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Na minha casa não cobram nada, só fala se o filho sentir de ajudar com a vela pólvora, quando precisa de banho de carga, eles dão relação, a gente vai comprar. Isso aí, mais ou menos assim que funciona nas casas mesmo, né? Se privar somente quando de preceito, não. Se privar somente quando de preceito. Entendi a pergunta, Renata Melato. Se privar somente quando de preceito. Oi, às vezes eu voltar na casa da minha vizinha, eu sinto meus olhos pesados. O que pode ser? O olho pesado? Depende. Pode ser sono. Poxa, às vezes o nosso corpo responde de diversas maneiras pela energia do lugar. Às vezes você tem uma sensibilidade, chega no lugar e você sente energia, né? Pode ser que esteja pesado, aí o que você faz? Chega em casa, toma um banho de erva e se descarrega, ou então não vai mais lá, né? Se você sentir que isso é uma coisa negativa, o olho pesado pode indicar uma tranquilidade. Poxa, aquela casa tem tanta paz, tanta serenidade que eu chego lá. Igual a casa da minha mãe. Quando eu vou na casa da minha mãe, eu almoço lá com ela, eu gosto de deitar na cama dela porque eu fico numa preguiça gostosa, né? Porque a casa da minha mãe tem uma energia muito leve, muito boa. Então, às vezes não é ruim. Estou desempregado há muito tempo, sempre corro atrás e nada acontece. As entidades me falam que eu tenho paciência, todos os currículos já entreguei, nada acontece. Isso seria uma aprovação da espiritualidade da minha vida? Será que a espiritualidade é se deixar desempregado só para fazer uma aprovação? Não sei. Será que você está procurando os lugares certos, né? Enfim, a gente está falando de uma época que está difícil para muita gente mesmo, né? Eu acho que o mercado está se reaquecendo, a indústria também, o comércio está começando a aquecer de novo, mas tem algumas pessoas desempregadas aqui na corrente do nosso terreiro também. Tem que não desanimar, continuar, né? Você sabe para onde você está indo? Você está buscando qualquer coisa? Não pede qualquer coisa. Eu estou desesperado que eu aceito qualquer coisa, porque o universo vai te mandar qualquer coisa. Foca, né?
Pede direcionamento para Yansan e foca aí, quem sabe ela te abre um caminho aí. O que eu posso fazer quando os trabalhos fazem para a pessoa por maldade? Ou o Pai de Santo faz trabalho direto para mim e para minha família? Não aguentam mais. Então, você acende uma vela para algum, faz uma oferenda para algum e pede para ele cortar tudo em nome da lei maior da justiça divina. Se você tem certeza, ou se você suspeita, faz um trabalho, faz um paliteiro para algum, com alguidar, com inhame, com mel, 7 velas vermelhas, evoca Deus, sua lei maior, sua justiça divina, evoca a força de algum e pede para ele cortar toda a maldade direcionada a você e a sua família. Com amor, com firmeza. E não fala mais dessa pessoa, porque se você entrar em sintonia, vem de novo. Tem gente que é assim, fica praguejando a gente aí, fica. Agora a gente tem que sair da sintonia. Faz um trabalho, pode ser na força de Exu também para cortar. Sou de Minas Gerais, a Rita de Castro é de Minas Gerais, um abraço, uai, minha família todinha é de Minas Gerais também, Rita de Castro, um abraço, eu gosto de pão de queijo, gosto de doce de leite, eu sou filha de Iemanjá e Ogum Beira-Mar, eu também, legal, Léo Fê. Você indicando algum terreiro aqui em São Bernardo, eu acho que tem o do Adriano Camargo aí, que eu acho que é São Bernardo, né? Ventos de Aruanda. Nunca fui, mas é o irmãozão, o herveiro da Jurema, terreiro bom. Deve ter outros também, mas de cabeça agora eu só lembro desse. Como posso cultuar Logum Edé na Umbanda? Irmão, não sei te responder essa pergunta, porque Logum Edé é até onde eu sei uma qualidade, né? Dentro da mitologia Nagô-Yorubá é um filho de Oxum e de Oxóssi, né? Aí cria uma terceira qualidade que é o Logunedé, que ao mesmo tempo que ele tem uma força vegetal grande, ele também tem uma força mineral, uma força de água de Oxum. E aí eu conheço pouco. Eu poderia dizer para você, na Umbanda a gente diz que Oxóssi está no campo de Oxum, ou Oxum está no campo de Oxóssi. E aí a gente trabalha com as duas forças cruzadas. Eu posso fazer um trabalho para Oxum e Oxóssi na beira da mata, assim, na mata, ali na beira da cachoeira, que sempre tem uma mata junto, e trabalhar com as duas energias. Mas a energia específica de Logunedé eu não vou saber te responder porque não é do meu hábito cultuar. Gosto muito do jeito que você faz os comentários. Obrigado, Glória. Qual a finalidade do pano de costas? Eita, irmã. Então, a gente usa aqui o pano de costas para que quando você incorpore o orixá mais velho, cubra a sua cabeça. O Baloaina não, o Molu, Oxalá. Sou filho de médium, que é filho de médium também. A mediunidade pode ser passada? Como saber se herdei ou não? Melissa Camilo, a mediunidade para mim é uma coisa individual. Cada espírito tem o seu grau mediúnico. Mas a gente vê histórias de muitos irmãos aí de que a missão vai passando de pai para filho, porque já está na energia da família, né? Então, existem templos aí que o vô foi dirigente, depois foi a mãe, depois vem o filho, e vai dando uma sequência. Mas eu acho que é uma coisa de cada espírito mesmo. Mas como é uma coisa de família ali, às vezes é comum, né? Às vezes sua mãe ou seu pai, não sei quem é o médium, se é seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, tem 3, 4 filhos e às vezes é mais um que tem essa sensibilidade, essa mediunidade mais aflorada, né? Às vezes não é todos. O terreiro que frequento não tem aula sobre Umbanda, estou aprendendo com os guias e com você. Obrigado. Andrelina, acho bacana ter aula. Estava aqui pensando em voltar a cumprir minha missão. Fui filho durante um ano da Umbanda Sagrada. Saí, pois não estava me sentindo bem com a maneira como o dirigente estava se pondo perante o tempo. Enfim, há 2 anos não cumpro minha missão no Visto Branco. Estou frequentando a Umbanda Banto. Me sinto muito bem com o ritual, apesar de ser muito diferente do qual praticava. Mas sinto que preciso muito desenvolver minha missão, porém estou receoso devido ao antigo terreiro. Esquece isso, irmão. Essa experiência que você teve com esse dirigente, guarda como experiência. Nenhuma pessoa é igual a outra, nenhum terreiro é igual ao outro. E se você está sentindo falta, sentindo esse vazio, se dê a oportunidade de retomar sua caminhada, né? Observa mais, conversa mais, né? Use esse amadurecimento que essa experiência te trouxe e segue seu caminho, se for isso que o seu coração mandar. Pai Cristiano, chegando aqui agora, eu estava na gira até há pouco. Gira hoje, essa hora, é? Poxa, que bom. Aline. Então eu vou me despedindo por aqui, ó, porque já estourei muito o horário. Eu vou colocar pimenta nessa pergunta. O médium pode frequentar diversos terreiros? Então a gente falou sobre isso, hein, irmão? Douglas.
Um médium pode, então a gente falou sobre isso aí hoje, cara. Falei longamente sobre isso. Médium que trabalha numa casa, vai frequentar outra, para se consultar, só para visitar, só para ver se é diferente, se é igual, para aprender, sei. Se a pessoa sente no coração, eu não proíbo ninguém aqui de lugar nenhum. Agora ficar faltando trabalho aqui para se consultar em outro, então é melhor ele sair da gira e se consultar onde ele quiser, aqui ou em qualquer outro lugar. Acho que não é proibido em lugar nenhum conhecer. A gente tem amigo familiar que tem terreiro, vai, conhece. Agora, se a prioridade está em frequentar outras casas ao invés de vir na dele, ou buscar perguntas que aqui ele poderia obter de uma outra maneira, pode criar um conflito de doutrina, um conflito teológico, e aí vai confundir a cabeça. Imagina se você trabalha no terreiro e você, é Ogum e Iemanjá, aí você fica frequentando casa aí e vão falar para você, você é filho de Xangô, rapaz, e aí? Então qual que é o intuito de frequentar? Para quê? Para conhecer, para ver, para aprender? Legal. Para se consultar? Até quando você vai ficar nesse nível de ficar se consultando, perguntando sobre a sua vida, para os guias responderem as coisas que estão dentro de você, você mesmo deve encontrar a resposta. Então tem que ver a finalidade. Eu mesmo quando comecei na Umbanda, eu trabalhava no terreiro do meu pai santo, mas de vez em quando eu pingava aqui, pingava ali para ver as diferenças e tal. Aí às vezes eu pingava nos lugares que não deveria ter ido, eu falava, o que eu vim fazer aqui, meu Deus? Saía, né? Então, hoje nem tenho tempo mais. Então é isso, gente. Eu não vou conseguir responder tudo, né? São muitas perguntas, eu já estourei o horário. Eu sei que a frequência das pessoas aqui é rotativa, nem todo mundo consegue ficar 1 hora assistindo a live, então sai, aí depois entram outros. E se eu continuar aqui, acho que eu vou até meia-noite, que vai ter gente assistindo aí como tem agora. Mas eu agradeço aí todo mundo. Semana que vem estamos aí de volta. Tá em cena, obrigado, irmão. Cris, casal frequentar terreiro diferente tem problema? Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu acho que não tem problema nenhum. Você num terreiro, seu marido no outro, não tem problema nenhum. Tem uma médium aqui que companheira dela trabalha em outro terreiro, não tem problema nenhum. Preciso pedir para o dirigente, guia dirigente, liberação daquela casa para atuar em outra? Simplesmente não trabalhar mais? Precisa de algum procedimento para isso? Liberar a coroa? Poxa, liberar a coroa é tua. Tem gente que coloca essas coisas aí essa pulga atrás da orelha dos outros. Coroa é tua. Eu acho que é bacana desligar-se formalmente da casa. Quando você entra numa casa, normalmente tem um procedimento. Você pede, se é convidado, não importa. Você está sobre a estrutura daquele altar. Você está sob a proteção daquela estrutura espiritual que você trabalha. Então, quando você decide sair, eu acho que é bacana você ir lá agradecer e se desligar formalmente, né? Acho que é legal. Mesmo se tiver ocorrido algum problema, acho que é bacana. De preferência pessoalmente, né? Do que não aparecer mais, porque é um compromisso. Minha esposa está falando para mim aqui que já vai dar 6 horas, eu preciso terminar, tá bom? Um abraço, axé, luz, paz. Semana que vem estamos aí de novo, 4h15, com algum tema interessante para falar. Obrigado, axé.